Nós teremos o privilégio de receber aqui à frente aqueles irmãos queridos que foram para as 2 viagens missionárias, a viagem que fizemos até os Ticunas, lá no norte do país, na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, e também teremos o privilégio daqueles que foram até o sertão baiano, para realmente ver o que os baianos têm. Uma oportunidade de amor e de serviço cristão, e eu quero começar então convidando para vir aqui à frente as 2 equipes, tá bom? E quero também, enquanto eles estão chegando, quero relembrar a todos os irmãos que colocamos no hall de entrada fotografias que foram realmente destacadas das viagens missionárias, e você vai poder ter o testemunho e ver ali um pouquinho daquilo que foi as nossas 2 viagens missionárias, quer entre os Ticunas, quer também na missão Lucas 9, lá na região norte do nordeste da Bahia. Um privilégio muito grande estar nessas 2 regiões atuando, lugares carentes que precisam muito da nossa ajuda, do nosso socorro, do nosso apoio para tudo aquilo que eles têm para realizar. E o ideal da gente colocar esse pessoal aqui à frente hoje é de começar desafiando você, meu irmão, minha irmã, a quem sabe você junto conosco fazer e participar da próxima viagem. Nós vamos ter agora uma viagem que a gente não recomenda, principalmente para as mulheres, porque nós vamos agora de volta aos Ticunas, agora vamos para construir mais um pedaço de alguma coisa. Nós estamos construindo um seminário no meio da selva, e já fizemos então lá um grande refeitório, já fizemos também naquele lugar ali novas adaptações, e agora vamos começar a cuidar então dos dormitórios. Nós vamos cuidar dos dormitórios. Temos também a necessidade de construir ali algumas outras coisas, mas ali é um lugar muito hostil, é um lugar que você tem que trazer material de construção nos barcos, às vezes do Peru, às vezes da Colômbia, onde o preço é mais barato, às vezes do Brasil, ou aliás, quase nunca do Brasil. Então dá bastante trabalho, tem que ter uma logística muito grande, mas nós temos aqui em nossa igreja um irmão muito abençoado, Adalberto, ele nos ajuda nesse grande desafio, não é? E nós vamos estar provavelmente agora entre setembro e outubro, andando um pouquinho mais na construção, não é? Lá no chamado Morro do Sabonete, não é? E é sabonete porque é um sabonete mesmo para você subir quando o rio está baixo, 30 metros abaixo do seu nível. Para você chegar lá em cima num dia de chuva, você precisa ser muito bom, porque é realmente uma montanha. Nós estamos lá no alto da montanha, e essa é a obra entre os Ticunas. E nós estamos aqui com esse pessoal bonito, maravilhoso, abençoado, povo dedicado, querido e amado, membros de nossa igreja, homens, mulheres, jovens, que dedicaram parte do seu tempo, das suas férias, para estar conosco servindo ao Senhor nessas 2 missões, quer no sertão da Bahia, quer também lá entre os Ticunas. Então vamos começar agradecendo a Deus pela vida dessa turma. Você pode aplaudir esses missionários? Muito bem. Então, peço o microfone aqui, pastor. Então vamos começar fazendo pergunta. Eles estão bastante preocupados dizendo para os pastores, o que o pastor vai perguntar? Eu vou perguntar a respeito do calvinismo. Vamos começar. Não, vamos lá. Gil, eu vou começar com você. Vem aqui, minha irmã. Gil, conta para a igreja, quando é que foi que Deus tocou no seu coração em você ter uma janela aberta do teu coração para a obra de missões, de amar as pessoas que estão longe? Eu sei que você tem um sotaque nordestino, né, que deixa você muito especial no nosso meio, mas como foi? Você era moça, você já era uma mulher casada, quando foi que Deus tocou no coração falando especificamente sobre missões? Pode segurar. Boa noite, irmãos.
Na realidade, me tocou quando eu tinha, faz muitos anos, 16 anos, quando eu morava no sertão da Paraíba e eu fui estudar no Instituto Bíblico do Norte. Eu fui fazer o curso de missionária. E logo quando eu terminei, eu vim embora para São Paulo. E no meu trabalho, eu sempre fui uma missionária de forma diferente. Mas há 7 anos, quando eu me aposentei, eu tenho cara de nova, mas eu já passei de 60. Novinha. Não fala nada, não fala nada, deixa o pessoal calculando. Eu assumi um compromisso de servir ao Senhor com o meu tempo e encontrei nessa igreja o celeiro. E posso dizer a vocês que quem vai em uma missão nunca mais deixa de ir. Se tiver 2, 3, 4, a gente vai, porque missão é a gente se retroalimentar. A gente pensa que vai fazer o bem a alguém, vai levar alguma coisa e a gente volta abençoado e alimentado. E até um abraço se torna um abraço reconfortante. Se me deixar falar, lá vou eu, né, pastor? Não, eu já estou tirando o microfone, Gil, Obrigado, Gil, viu? Você é missionária sim. Bom, vamos para o lado de cá e vamos descobrir o que uma jovem pensa a respeito de missões. Por que mais uma das Anas da nossa igreja, né? Como é que fica essa história de missões no seu coração? Quem nutriu, quem regou essa sementinha de missões no seu coração? Bom, na verdade, eu venho de uma família já de berço evangélica. Meu avô é pastor em Suzano. E no meu coração a gente sempre teve o coração pronto para doar. E aí eu vim para Boas Novas com 7 anos. Minha mãe está ali para não me deixar mentir. Nós vamos calcular se foi 7 anos mesmo, viu? E desde sempre minha mãe investiu na minha vida e me levava aos retiros desde adolescentes e jovens. E foi em um dos retiros que meu coração pulsou por missões. A gente sempre foi muito voltado a doar, a gente sempre foi ensinado a repartir. E meu coração sempre pulsou por trabalho comunitário. E encontrei aqui na igreja um trabalho comunitário voltado com algo a mais para aquela pessoa que é necessitada, que é o amor de Jesus. Amém. Quer dizer que dentro de casa virou o teu celeiro, onde Deus trabalhou na sua vida. Foi, com certeza. Que legal, que bom. Obrigado. Doutora, fique em pé. Agora tem outras doutoras. Doutora, fique em pé. Agora, o que uma ginecologista faz, né, uma obra no meio do nada, não é? Como que Deus toca no coração de alguém que tem uma profissão tão excelente, não é? Que traz tantos bebês. Trouxe mais uma menininha agora. Quando foi? Sexta ou sábado? Sexta-feira, né? Uma bênção. Não chora não, senão eu choro junto. Pois é, mais um bebezinho que chegou na nossa igreja, veio pelas mãos dela. Como que é isso? Uma médica, uma doutora, sentir no coração amor por missões. Boa noite, queridos. Deus já me tocou no coração desde a minha adolescência, num culto aí com os Vencedores por Cristo, quando eles tinham aquelas equipes que eles convocavam todo mundo para os projetos missionários. Então, Deus naquele dia me chamou, naquele culto, mas a minha mãe, eu falei para ela, mãe, eu queria ir, eu posso dedicar 1 ano da minha vida a tudo? Ela falou assim, não, você tem que ir para a faculdade agora. A sua missão é ser médica, primeiro você vai ser médica, depois, quando médica, você vai. E foi exatamente o que aconteceu. Então, desde que eu me formei, e mesmo enquanto eu estava estudando, eu já participava de projetos. Eu sempre tive ligado a alguma junta, alguma coisa em que eu podia participar. E depois de casada, passei esse amor para o meu marido, para minha filha, e é um amor que eu sinto muito por missões. Eu acho que Deus nos dá tanto que a gente tem que repartir. E falando um pouquinho lá das tribos que a gente visitou agora, é muito interessante. Onde você conhece uma tribo que já conhece Jesus, é uma tribo limpa, organizada. Você vê que a graça abunda ali, né? E você vai nas tribos que ainda não conhecem Jesus, é uma miséria só, uma sujeira, uma coisa muito triste de você ver. Então você fala assim, a gente tem que ir mesmo, tem que estar presente, tem que salvar esse povo.
E Deus nos usa como uma estratégia, né? Então, é só para chamar o povo para vir, para estar perto e ter os irmãos para estar abraçando. Gente, eu quero convocar vocês para estarem com a gente nos próximos projetos, porque a gente precisa de abraço, a gente precisa de dedicação, de carinho, e é isso que eles querem, porque o que falta é o amor, né? Esse mundo agora não tem mais amor, ninguém mais se importa. Então, a gente distribuindo o amor faz toda a diferença. Que bom, viu? Não nasceu nenhum bebê lá enquanto vocês estavam lá, não teve essa responsabilidade. Não. Não. Foi tranquilo. E, por incrível que pareça, o povo indígena é um povo saudável, porque tem tanto morro, sobe e desce, eles são magros, é difícil você ver um vocês hipertenso. Vocês não são saudáveis, viu? É difícil você ver um hipertenso, diabético. As doenças que eles têm lá são doenças de pele. Até a gente tem que se preparar melhor para tratar as doenças de pele deles lá. Dermatologistas, venham com a gente. É isso mesmo. Obrigado, Luci. Que Deus abençoe, viu? Felipe, pula aqui embaixo aqui, deixa eu... E no seu caso, não é? Eu sei que hoje você já é um homem casado. E quando foi que o Espírito Santo de Deus soprou no teu coração a respeito de missões? Bom, eu também vim de um berço cristão, assim como a Carol falou, e na minha família a gente sempre foi ensinado desde cedo, eu, meu irmão, a gente viver pela obra de Deus. Assim, a gente viu esse exemplo nos meus pais e foi inevitável seguir. E eu sempre trabalhei aqui muito com as crianças, é uma coisa que faz o meu coração pulsar muito forte. E em 2016 surgiu a oportunidade de eu estar indo lá para os Ticunas pela primeira vez, um ano antes mais ou menos da gente casar. E aí foi assim, foi amor à primeira vista pela obra lá, naquele lugar. A Camila não pôde ir naquele momento. E aí agora, dessa vez, a gente teve a oportunidade de ir para lá. A gente até estava planejando outra viagem, mas falei, não, primeiro essa, depois se der a outra. E eu sabia que ela ia amar e amou mesmo, né? Uhum. Bom, os índios pintaram vocês? Pintaram. Pintaram. Pois é, quando você chega lá, existe um cerimonial de boas-vindas e você recebe pintura. E a pintura não sai fácil, não. Então você volta de lá, sem dúvida nenhuma, pintado, porque você é adotado. E é incrível, os índios ticunas, ele olha para vocês e já dá um nome. Você ganha um nome de guerra. É só chegar lá, eles batem os olhos e diz o nome de guerra. Nem sempre a gente consegue traduzir o nome dado ao pé da letra, mas todo mundo que chega lá ganha um nome que tem um significado muito importante na vida dessas tribos, dessas comunidades. Obrigado, viu? Vamos agora para cá, para esse lado de cá. Vamos ficar aqui na IDEF, vamos ficar perto de você. Me disseram que a pessoa que está mais nervosa era você, então para você ser uma missionária completa, o pastor está aqui, viu? O pastor não perdoa, viu? Não perdoa. Minha irmã querida, e para você, o que esse chamado de missões, porque é o que mais importa para nós, como que Deus toca no coração de alguém a respeito dessa obra tão importante que é a obra de missões? Na realidade, eu não vim de um lar cristão, meus pais não eram, né, evangélicos, mas na minha família tinha uma particularidade muito grande, que meus pais sempre serviram, né, aos vizinhos, aos amigos, e nós crescemos, não é, nesse ambiente de servir. Então, para mim, não houve dificuldade quando eu tive o chamado, que foi mais ou menos com uns 18 anos, né? Mas eu não fui fazer nenhum curso relacionado a missões, mas aquilo sempre latente, né? Em mim, Deus sempre me incomodando, e foi aqui nessa igreja que eu senti, né, realmente o chamado e falar para Deus, eis-me aqui, e não voltar atrás, né? Aconteça o que acontecesse, eu iria obedecer a Deus. E eu gosto muito de trabalhar com adolescentes e tive a oportunidade, né, de estar trabalhando ali com eles e poder estar levando, né, um pouco desse amor de Deus que eles não conhecem.
E isso é muito latente, é muito forte. Assim, não dá para falar porque é uma relação muito íntima com Deus. E quando a gente fala realmente para Deus, eis-me aqui, Ele trabalha na gente. Então, se você aí tem esse desejo, deixa Deus trabalhar no seu coração. Ele faz coisas imagináveis na vida da gente, pastor. Eu queria contar uma experiência rapidinho, pode ser? Pode. Com adolescentes, eu tive a oportunidade de dar palestra para eles, e eu cheguei numa escola que eu fui numa sala e eu estava falando sobre gravidez na adolescência e DST. E me assustou, porque essa turma, as meninas, elas davam risada e falavam assim: você vem falar do que a gente mais conhece. E aí eu fiquei olhando e falei: Senhor, e agora, né? Que palavra, que eu trago para elas? E aí Deus foi me dando discernimento naquele momento, e eu comecei com um filminho que é Vida Maria, e colocando para elas que elas não precisavam ter a vida que os avós tiveram, que as mães, né, tinham, que elas poderiam ser diferentes, que tinham um caminho e uma atitude. Né? Que o caminho era Jesus e a atitude era a educação, elas nunca desistirem disso. E no final eu chamei o pastor Alípio para poder fazer uma oração com elas. Nós estávamos com umas 50 meninas e 29 se decidiram. Mas uma me chamou a atenção, que foi a Stephanie. A Stephanie, ela era a que mais falava, a que mais ria, a que mais se colocava como: olha, para mim, não, isso que você está falando, isso que você está trazendo não me diz nada. E ela abaixou a cabeça, ela orou, e eu vi ali, no não verbal, né, na figura dela, no semblante dela, realmente que ela teve uma mudança, que Deus tocou no coração dela. Então, valeu, né? E eu não quero desistir desse chamado que Deus tem para mim. E eu me coloco aqui diante de toda a igreja, diante de Deus, e reafirmando a Deus que eis-me aqui para trabalhar para Ele. E quando eu tive a oportunidade de ir para o Ribeirinhos, ali naquele rio, eu conversei com Deus. Eu falei: Senhor, eu fico tão preocupada com tudo que eu tenho, com meus problemas, com o meu trabalho, com a minha família, e eu quero tomar uma decisão diante de Ti. Eu quero cuidar das Tuas coisas, porque eu tenho certeza que o Senhor cuidará das minhas. E é isso que tem acontecido na minha vida e do meu marido. Amém. Amém. Maria Fernanda, vamos lá. O que a educadora de tantos anos, tão querida e tão amada, foi fazer lá no sertão? Boa noite, igreja. Eu fui falar para as crianças do amor de Jesus. E tive a oportunidade de falar também para mulheres, para adultos. A mensagem da salvação, ela é tão simples, né, pastor? Que atinge todo mundo. Quando você fala para as crianças, todo mundo compreende. E é mais fácil as crianças entenderem, porque os adultos querem complicar tudo, né? E aí eu tive a oportunidade de estar lá. Eu tenho um amor muito grande pelas crianças, porque Jesus me alcançou quando eu era criança. Né? Numa IBF, ele falou para mim, aquela semente plantada, né? Aquela voz da tia lá na IBF, falando: Jesus quer ser seu melhor amigo, né? Ficou no meu coração. E quando eu perdi a minha mãe, né? Eu e a minha irmã, que está aqui também, nossa mãe morreu, a gente lembrou da história: Jesus quer ser seu melhor amigo, você não precisa ficar sozinha, você não precisa sofrer sozinha. E aí nós fomos para a igreja, né, aceitamos Jesus, e Jesus transformou a nossa vida. Nós morávamos numa favela. Então, assim, toda essa tristeza, essa miséria que a gente vê nas pessoas, a gente viveu. E a gente tem certeza, né, que Jesus, quando Ele entra, Ele transforma, Ele muda. E eu fui levar essa mensagem para as crianças. E foi muito gratificante, né? Você vê aqueles rostinhos tão sofridos, você saber da luta e da dor que eles passam, né? E poder ver eles dando gargalhada com os fantoches, né? Entendendo as histórias. Realmente, né? A gente vai para dar e acaba recebendo, né? Muito dali. A gente sai muito abençoado. Então, eu amo o ministério, o trabalho com crianças, e eu quero que Deus me use sempre, né? Esse dom que Ele me deu para estar levando a mensagem de Jesus para eles. Amém. Bom, agora eu vou para o lado de cá. Eliseu, cadê você? Ô, Eliseu, deixa eu passar aqui por trás aqui e entregar para você o microfone. Deixa eu passar aqui, Ok, tem um monte de fio aqui. Eliseu, conta um pouquinho para nós aí
Como que missões pulsam no seu coração há quantos anos? Eu não posso falar a minha idade, pastor, mas faz muito tempo. Irmãos, quando eu nasci no lar evangélico, meu avô era pastor, mas quando eu terminei de servir, eu senti no coração, na igreja de São Caetano, onde o pastor Wagner aceitou Jesus, na primeira Batista de São Caetano, ali eu senti o chamado, e ali nós tínhamos um trabalho, eu era líder, eu era superintendente da escola dominical, eu, a Luísa, o Moisés e uma turma da nossa igreja, todos jovens, naquela altura com 21, 22 anos, nós íamos para casa, almoçávamos, tomava aquele banho rapidinho, pegávamos o trem e ia para o Rio Grande da Serra. Ali começou a nossa obra de missões. Talvez, irmãos, o Rio Grande da Serra naquela época seria igual aos ribeirinhos, igual aos ticunas, mais ou menos nessa proporção. E desde aquela época nós trabalhamos com missões, eu amo missões, eu não sei viver, não sei estar numa igreja que não é missionária, que não ama missões. Eu acho que todos nós devemos nos engajar nessa obra do Senhor e falar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Eliseu, conta para mim, nessa viagem última aí, qual foi uma experiência gostosa que você podia compartilhar com a nossa igreja? Pastor, essa última viagem eu fiquei na retranca. Eu fiquei aqui na oração com o pastor pregou hoje de manhã. Eu fiquei no meu cantinho, lá na minha casa, que é num cantinho da sala. Eu orava todos os dias pelos irmãos. Todos os dias eu estava orando por vocês. Tinha passagem, mas não pude ir. Mas eu orei diariamente, cuidando, preocupado cuidei da logística, praticamente, da bagagem. Mas eu tive ali muitas experiências, pastor. Eu já fui 7, 8 vezes para o Ticunas. Eu tive grandes experiências ali, como os irmãos falaram. Você vai pensando em levar alguma coisa, mas você recebe em dobro. Deus é maravilhoso, porque quando eu cheguei, uma experiência rápida ali com um jovem, uma vez, a penúltima viagem que eu fui, o pastor Joseniel, nós chegamos numa casa, eu cheguei numa casa e falei com uma senhora, na aldeia indígena, no Ticuna, você chega à porta, entrega o folheto e pede para a pessoa, para o índio, posso fazer uma oração por você? Ela pode, pastor, lá todo mundo é pastor, né? Se ela convida você a entrar na casa dela, você entra, se ela não convidar, você ora na porta. Então ali eu orei por aquela índia, eu vi, dificilmente você vê um índio chorar, mas eu vi uma lágrima no olho daquela índia, senhora de idade muito avançada, e aquilo tocou no meu coração e marcou. Até hoje eu lembro daquela fisionomia. Eu tenho certeza que nós encontraremos eles no céu. Amém. Bom, agora eu vou para o lado de lá e perguntar para o Tiago. Tiago, conta para nós aí, como que gente jovem sente esse toque, essa chamada de Deus para a obra de missões. Onde isso começou na sua vida? Basicamente, eu nasci num lar cristão e desde a família... Opa, melhorou? Agora melhorou. Agora sim. E a família inteira sempre doou bastante, sempre... Na igreja também sempre foi muito falado das missões, e sempre quando via aqui missionários, eu achava muito legal de ir até em algum lugar remoto, digamos assim, e pregar o evangelho. Não somente levar o evangelho, mas levar ajuda médica, ajuda em outros setores ali, né? Então, foi muito isso. E quando o Alê, ele foi lá na nossa casa, ele convidou para a missão, poxa, vamos ajudar, com certeza. Tá certo. E você que tem um ambiente tão cheio de tecnologia na sua empresa, na startup sua, esses dois mundos, cidade de São Paulo, a agitação de todos os seus negócios e a visão lá do campo entre os ticunas, como é que Deus fala no coração de um jovem como você em duas circunstâncias tão opostas, tão diferentes? Foi interessante, porque umas semanas antes, a Naide me ligou assim, desesperada, querendo aproveitar assim, já que você vai, eu estava pensando que só ia carregar caixa para cima e para baixo, tudo mais. E aí ela veio com a ideia, não, porque a gente não também dá palestras lá para os jovens, adolescentes, sobre drogas e tal. E como que, não sei, não faço ideia disso, né? Mas vamos topar o desafio.
E foi interessante, porque no primeiro dia, o pastor Adalberto era a minha dupla ali, nas palestras, e a gente, assim, tudo torto ali, não sabia direito o que falar para eles e tudo mais. A gente apresentou o evangelho, fez o apelo, quase ninguém levantou. Aí foi no segundo dia para frente, foi interessante, porque quase todo mundo levantou em todos os apelos, todos os adolescentes, todas aquelas salas de aulas. Foi muito legal isso. E teve quinta-feira, um dos últimos dias lá que a gente estava, teve uma palestra para os empresários. O Alê aproveitou, já que está aqui, etc., vou tentar reunir aqui os empresários. E bem nesse dia de tarde, o Edson e o Alex, que não estão aqui, foram com a Alê no lixão, ali no sertão mesmo, um lugar assim horrível, aquelas histórias assim que a gente escuta de ouvir falar, e é muito tocante, porque de fato ali é criança procurando comida dentro do lixo, e foi muito contraste, porque no mesmo dia de noite teve uma palestra para os empresários, para as pessoas mais ricas ali da cidade, e mesmo assim pessoas se converteram nessa palestra. O pastor Adalberto fez o apelo, contou também um pouco da salvação, e o que chocou bastante foi que não é só os mais humildes, os povoados ali que precisam de Cristo, todo mundo precisa de Cristo. E a gente, missionário, não é só a pessoa que vai lá longe. Isso tocou muito, né? Porque a gente vê, às vezes, missionário, tá nos países perseguidos e tudo mais, mas missionário também é a gente no dia a dia, a gente nos negócios, a gente na escola, na faculdade. Então, poxa, a gente ficou uma semana lá, gastou férias, dinheiro e tudo mais, mas quando será que também a gente gasta e a gente investe de tempo e dinheiro para o nosso vizinho, para o nosso colega ali de trabalho, né? Então, isso tocou bastante também, esse contraste, e também que a gente não precisa ir para o outro lado do mundo para ser um missionário. É verdade. Vamos lá, doutor Carlos, conta para nós aí, não é? Como foi que Deus suspirou no coração seu e da sua esposa a respeito de obras de missões? Que história é essa? Porque para o pastor Adalberico, missões pulsa no coração, não é? Mas no coração de vocês dois. Bom, boa noite, igreja. É assim, nós não viemos de berço evangélico, na verdade nós viemos de berço católico, e na nossa formação médica, nós fomos formados pela Escola Paulista. A Escola Paulista já tem uma movimentação em que ela faz atendimento em locais à distância, no Embu, tem atendimento também na parte ali ligada aos indígenas, e isso, na verdade, para nós ficou com uma pequena semente, porque efetivamente nós não tínhamos absolutamente ninguém ao nosso redor que tivesse essa situação de missões, né? Aí passou-se o tempo, e quando nós efetivamente nos tornamos, né, cristãos evangélicos, viemos para a igreja, começamos a ver aqui vários missionários que vinham, inclusive, de vários países, ou mesmo do Brasil, e traziam a informação do que faziam. Isso começou a nos sinalizar e nos trazer esse desejo. E, na verdade, nós iniciamos auxiliando uma série de missionários, auxiliando, né, economicamente ou com alguma coisa do ponto de vista formativo, uma série de missionários, tanto aqui do Brasil quanto de fora. E quando a igreja, há vários anos atrás, resolveu estruturar a questão de missões, nós vimos que efetivamente era o nosso momento também de nos engajarmos, e aí nós iniciamos então esse processo. Ficamos muito na parte, mais na parte de base de medicamentos e auxiliando. A Elisa, desde o início, foi em várias das missões, foi já nos Ticunas algumas vezes, já foi no Sertão mais do que uma vez com a gente aqui, e efetivamente, para nós, hoje em dia, o pulsar de missões é muito forte. Amém. Realmente muito forte, e nós fazemos também o convite para o pessoal da igreja que se engaje conosco, porque é efetivamente algo que traz um retorno muito grande. Não é simplesmente o que você faz lá e as pessoas de lá que se beneficiam. Certamente todos que estão aqui, outros que foram, que não puderam estar por algum motivo, trouxeram de todas as missões que fizeram uma bagagem muito grande.
E isso modificou as nossas vidas e nós vamos levar essa modificação para frente com certeza e estaremos juntos em outras missões. Amém. Graças a Deus. Tá bem? Passo para a esposa que falar um pouquinho. Pode não? falar. Boa noite, igreja. Como ele falou, a nossa família, assim, não era evangélica, mas meus pais sempre doaram muito. Tudo que eles tinham, eles sempre doaram. E a minha mãe, principalmente, a minha sogra também, sempre doou tudo que tinha. E a gente viu que doar, e sempre aprendi que doar era aquilo que Jesus fala, quem doa recebe mais do que quem está dando, né? E sempre isso ficou marcado no meu coração. Na faculdade também, eu conheci os médicos franceses que vinham lá sempre convidar os estudantes para que fossem nas férias fazer a medicina do mundo, né, que é aquela medicina sem fronteiras. E um chegou para mim e falou: você tem cara de quem você gosta de encarar essas coisas? Eu falei: eu não sou para essa daí, de lugar de guerra, lugar difícil, lugar onde tem problema. Eu achei que não era o momento. Ele falou: não, mas espera que um dia vai acontecer. E realmente, com o tempo, mesmo lá vendo, eles fazem muita visita aos Xingus, né? Eu achava que também não era para mim, mas quando eu cheguei aqui e a gente conheceu os missionários, e conheceu alguns, foram até na nossa casa também, que a gente convidou, e contou as experiências, e falou de como era tudo, aquilo lá falou: puxa, a gente pode fazer tanto por eles, né? A gente não está fazendo nada. O dinheiro, às vezes, é importante, claro, a oração é importante, mas você ir lá, e como a irmã falou, dar o abraço, faz uma diferença danada, porque eles falam assim: vocês vieram de tão longe, vocês vieram de Salvador? Eles perguntavam para mim: vocês vieram de tal lugar? A gente: não, a gente veio de São Paulo. Mas São Paulo veio para cá. Eles ficavam admirados de como que a gente teve essa locomoção tão grande, esse amor tão grande. E muitos falaram assim: vocês são diferentes, vocês não são iguais aos médicos daqui, vocês não são iguais aos professores daqui, vocês são diferentes. Então, gente, pode ter certeza, Deus capacita, Deus dá a força, Deus, Ele faz você ficar pequeno. É aquilo que Paulo falou: você fica pequeno e Ele cresce. Isso eu vi lá claramente. E eu só desejo que, assim, vocês também participaram orando. Eu agradeço de coração cada pessoa, cada um que orou também pela gente, vários, a família, os amigos, todos que ficaram, porque vocês participaram, comprando as lasanhas, comprando as coisas aqui, fazendo a ajuda que foi possível. E também vários representantes que eu falava que eu ia para as missões traziam caixas. Algum falava para mim, eu nem sabia, eles estavam falando: olha, me falaram que você está precisando de uma caixa de analgésico, uma caixa de... Aparecia na minha casa, apareceram caixas que eu falei: mas de onde veio isso? E eu estava imaginando que eu nem ia ter, porque hoje, com tanta economia que tem, né, até na indústria farmacêutica, eles diminuíram muito, mas Deus proveu. Amém. Deus proveu cada coisa. Então, pensa assim: você vai para lá, você vai uma semana, mas Deus vai prover. Deus vai dar tudo para vocês em dobro, em triplo. Ele dá, pode ter certeza. Nós somos provas disso. Obrigado. Obrigado a todos. Doutora Elisa, fala para nós, Ticunas ou Lucas 9 no sertão? O que mais mexe no seu coração? Lucas 9. Lucas 9, ok. É a turma do sertão, vamos lá. Deixa eu sentar agora aqui no meio, aqui, ó. Isso, aperta para lá. Diz para mim, como que uma dona de casa se interessa por missões? Eu sei que você faz muito disso, você é empresária, um monte de coisa, mas como que é esse toque de Deus para dizer: eu vou dar minha contribuição? Então, pastor, quando eu ainda tinha empresa, né, o Binho uma vez foi me visitar para fazer um serviço, e o Binho, como todos conhecem, abriu lá o laptop dele e começou a falar para mim de missões, e missões no Amazonas. E aí, quando eu vi, eu falava: nossa, mas esse homem é louco. Lá no meio do rio, barco, mato, aquilo me deixou meio incomodada. E quando ele saiu, meu marido falou assim: um dia nós vamos. Eu falei: não, você vai sozinho, porque eu não vou. E aí, um dia eu estava sentada aqui, eu gosto de sentar bem na frente, e nós tivemos um momento missionário. E nesse momento, passaram algumas fotos no vídeo, e aí o Binho estava com algumas crianças. Como eu sou apaixonada por crianças, o Binho estava instalando um filtro e louvando com aquelas crianças. Aí eu comecei a chorar, 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 e Deus me tocou.
Falou, o que você está fazendo aqui? Levanta, vai. E aí eu já saí do culto e fui procurar o Binho e falei para o Binho, Binho, eu quero ir com você. Eu não sei o que nós vamos fazer. Foi a primeira viagem que nós fizemos aqui na igreja para os Ticunas. E era tudo muito novo para a gente. Nós não sabíamos. Eu perguntei assim, Binho, eu vou trabalhar com as crianças. Eu quero levar o amor de Deus para as crianças. Mas me fala, quantas crianças vão ter? Onde nós vamos trabalhar com essas crianças? Ele falou, eu não sei nada. Eu não sei nada. Então, a minha oração era só, Deus, me usa, onde tiver que ser. Se for embaixo de uma árvore, se for sentada no chão com eles, mas que eu possa ser usada pelo Senhor. E chegando lá, eu me apaixonei. E eu posso dizer para vocês, é muito bom estar ali com aquelas crianças, com aquele povo, levar esperança para eles. Eu tive uma experiência nessa última viagem de poder ficar um pouquinho com alguns adolescentes. E uma das adolescentes me contou uma história muito triste da vida dela. E conforme ela contava, eu chorava. E aí tive a oportunidade de orar com ela, abraçar aquela família. Fui conversar com os pais, não com a mãe. E aí eu peguei o contato dela. E agora, para minha alegria, quando ela tem sinal, porque lá é muito difícil o sinal, ela tem me mandado mensagens de WhatsApp. E ela me diz assim, tia, vocês me trouxeram esperança. Eu voltei a sonhar. Então é isso. É isso que nos motiva, pastor, a estar lá cada vez mais. Então eu também convoco os irmãos. Convoca a as poderem irmãs estar lá, para deixar as panelas, a casa bonita e sua arrumada. Casa, exatamente, estar lá, porque esse povo precisa ouvir do amor de Deus, esse povo precisa de um abraço, precisa de uma oração. E eles se espantam. Quando nós estamos... Eu já fui para o sertão também, mas quando nós estamos lá nos Ticunas, para eles não têm nem noção de onde é São Paulo. A distância é muito grande. E eles precisam. E eles ficam assim impressionados de falar, nossa, mas é muito longe, tia. Vocês vieram de tão longe. Mas é tão gostoso você poder abraçar, poder ver um sorriso, poder ver aquela criança ficar o dia todo correndo atrás de você. É muito bom. É vale muito a pena? Bom. Muito, Compensa. vale a pena. Okay. Vale muito. Carlão, conta para mim, meu irmão querido, que história é essa sua de levar aquele equipamento caro para fazer ultrassonografia nas Índias? Que história é aquela? Um equipamento tão caro que qualquer outro médico, irmãos, não tira nem do escritório, de tão delicado que é a coisa. E esse homem tem um coração tão doador que já pega e leva tudo. Conta para nós. Então, sempre, até antes de eu me tornar evangélico, eu sempre tive vontade de ter um atendimento para as pessoas necessitadas, usar o que Deus me deu de conhecimento, de possibilidade nesse serviço. Aí casei com a Lucy. Pois é, o sujeito que não era crente tem que virar crente, né, Lucy? Vamos levar esse homem para os pés de Jesus. E a gente, depois de um tempo, a gente foi a primeira vez para a Asa do Socorro, né? E eu também sentia que havia necessidade de fazer mais alguma coisa dentro daquilo que eu sou treinado, preparado para fazer. Aí, a primeira vez eu levei, o Binho também me arrebanhou para lá, há algum tempo atrás, e uma das maiores experiências que eu tive nisso, eu não imaginava por que eu tinha que levar um aparelho desses, né? Assim, e eu atendi uma gestante de 32 semanas que o neném tinha uma cardiopatia grave, que ninguém tinha feito o diagnóstico, e se ele ficasse lá, ele ia morrer. Conseguimos transferir para Manaus. Aí chegou em Manaus, o médico que atendeu perguntou quem era o louco que tinha feito um diagnóstico daquele no meio da selva, né? E aí ele realmente confirmou o diagnóstico e acabaram salvando a vida do neném, né? Então eu achei que esse é um ministério que a gente tem que ter. Vale a pena. Vale. Pois é. E para a filha? Como é que fica essa história? Numa família cheia de médicos, então eu achei que você ia ser arquiteta, viu, Bruno? Eu achei que você ia ser arquiteta, para quebrar esse viés da família inteira, já 3 gerações, Carlão, 3 gerações de médicos. Eu disse, eu acho que ela vai ser arquiteta. Agora, irmãos, eu estou pedindo para que ela possa ser realmente uma geriatra,
porque eu já estou em grupo de risco e eu estou precisando de alguém que cuide de mim de maneira diferenciada. Olha, pastor, a infância é muito forte. Fala A isso. minha infância era passar visita no hospital das pacientes dos meus pais. Então, era sexta-noite, vamos lá passar visita, vamos. Depois a gente vai no shopping, se der, mas primeiro vamos passar visita. Mas com missões, eu lembro que desde pequena minha mãe ia com meus pais, eu sentia muita falta, e eu falava, nossa, isso eu não quero para minha vida, né? Não quero deixar essas saudades. Mas eu lembro até hoje que quando eu estava no cursinho, teve uma viagem que foram com o barco lá para os ribeirinhos, né? E eu estava no cursinho tentando passar na faculdade. E foi muito marcante, porque foi a vez que eu fiquei e que eu vi muito o trabalho deles e as histórias fizeram mais sentido para mim. Então, eles voltaram e na minha cabeça eu não conseguia visualizar, mas eles falavam, não desiste, vai dar tudo certo e um dia você vai estar aqui com a gente. E foi muito marcante, porque foi a primeira vez, quer dizer, a segunda vez, né, que eu consigo ir e ajudar e ver a diferença que Deus fez na minha vida, como Ele trabalhou, como Ele tem me usado, como Ele tem usado a minha família, de ter atendido com eles. Isso é uma oportunidade realmente incrível. E o amor que essas pessoas têm com a gente, é o que a Elisa falou, eles falam, nossa, São Paulo, lá no Nordeste, eles dizem, nossa, São Paulo, mas na Amazônia, nos Ticunas, não tem, você vai nas escolas e o Sudeste é uma coisa que não está no mapa, só está o Nordeste, o Norte, o Sudeste não tem, então eles não têm conhecimento de quão longe é São Paulo. Então eles falam, nossa, mas vocês vieram de lá tão longe, o que vocês vieram fazer aqui? E a gente fala, não, a gente ama tanto vocês, Deus deu um amor tão grande por vocês, que a gente precisa mostrar esse amor, e eles ficam realmente admirados, e é muito bom estar lá, é uma experiência que eu recomendo todo mundo ir, uma vez na vida. Que bênção. Vamos para outra dona de casa, exemplar. Missões no seu coração. Deixa eu sentar aqui no meio de vocês duas aqui, vou movimentando aí. Eu ia pular você? Não, estou aqui do teu lado. Vamos lá. Na verdade, boa noite, igreja. Na verdade, o Oswaldo, né, todos esses anos de casamento, ele sempre tem me ensinado, né, a amar pessoas, né, e missões, teve um culto aqui na igreja, no Revolution, que veio uma missionária, Ana Alzira, né, amor? Ana Alzira, né, e uma frase que ela falou que ficou muito no meu coração foi, você precisa fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, né? E era algo tão próximo, né? Eu poder participar, mas eu não queria ir, né? Eu ajudava daqui, eu orava, mas eu não queria ir, né? Eu não estava sentindo no meu coração, até que Deus falou comigo, né? E foi muito lindo. Eu acho que eu não quero mais deixar de fazer parte, né, desse trabalho de missões, de amar pessoas, porque na verdade a gente vai lá amar pessoas, né? Eu acho que falar de Cristo a gente fala, mas primeiro a gente vai amar pessoas, e é algo muito lindo, né? Como as pessoas são impactadas pelo amor, né? E como assim Boas Novas tem feito diferença, né, nesse mundo, né, no Nordeste, nos Ticunas, é algo muito lindo, muito lindo, né? E graças, vale a pena então? Vale a pena. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Eu acho que é uma experiência assim. E na verdade, pastor, eu até conversei num dia da nossa devocional, né, que eu fui para ser a secretária da doutora Elaine. Ela está aqui quietinha, né? E eu já tinha trabalhado com dentista quando eu era adolescente. E aí eu falei, meu Deus, eu vou lá ver dente de novo, eu não gosto, eu tenho pavor, né? E aí, a igreja inteira concorda com você. E aí, e principalmente aquele barulhinho. Zzz, então, ai, ali é demais. E aí o que aconteceu? Chegou lá o equipamento, pastor, a caneta, que é a broquinha, não saía água. E aí eu tive que ficar jogando água para ela passar a broquinha. Então eu tive que ficar o tempo inteiro ali. Na verdade, ela não conseguia trabalhar. É o senso de humor de Deus. Na verdade, a gente foi a melhor dupla que tinha, porque sem ela eu não trabalhava, e sem mim ela também não trabalhava. E chegou um momento que a coisa foi tão... Deus teve um senso de humor tão grande que eu tive que segurar
a água com uma mão e a luz de LED com a outra, porque já não dava para enxergar. Tem povoado que a luz era muito ruim, a iluminação, né? Era uma área invadida, então, assim, não tinha realmente iluminação. E se eu não segurasse a luz de LED e jogasse a água ao mesmo tempo, eu falava, Senhor... E só Deus sabe, pastor, porque eu tenho tido problemas de coluna, né? Mas eu tive alta antes de ir. Na semana que eu fui, eu estava com muita dor nas costas. Aí eu conclamei as irmãs, a Débora Pinhata. Eu falei, Débora, você vai ser minha intercessora pela minha coluna. Pastor, eu não tive uma dor, nenhuma. Voltou e teve dor. Voltei e tive dor. Então, eu já ouvi essa história, viu, irmãos? É porque ela parou de orar, irmão. Débora Pinhata, volte a orar. Não, ela está dizendo lá atrás que está orando ainda. Então viu? tá bom, mas foi realmente uma bênção. Eu não senti nenhuma dor. Eu tenho que agradecer a Deus realmente que o cuidado, o amor de Deus, essa equipe maravilhosa, é uma coisa assim indescritível. E assim, eu acho que a palavra que mais fica realmente é o amor. Né? O amor que realmente fez diferença. Vamos pegar aqui a moça, a dentista. Vamos lá. E aí? Uma coisa é ser dentista aqui nessa terra, outra coisa é lá naquele fim de mundo e com condições difíceis, quase debruçando e caindo na boca de alguém. E aí? Graça e paz, irmãos. Olha, desde os meus 14 anos, quando eu aceitei Jesus, lá na Central de Utinga, todas as conferências missionárias eu levantava a mão, né? E nunca consegui participar de um projeto como esse. E dessa vez tivemos a oportunidade. Não foi fácil, mas o Senhor cuidou de todos os detalhes. O que mais me marcou foi a questão do amor mesmo, poder abraçar, poder falar de Cristo. A Rê estava lembrando de uma senhora que estava com câncer e nós oramos por ela, nós atendemos a criança e depois oramos pela mãe que estava com câncer, foi de máscara. Foi uma experiência que eu tive, que nós achamos que vamos para abençoar, mas nós saímos transformados. Eu falo que eu não sou mais a mesma pessoa depois dessa viagem, que o Senhor mudou a minha vida, que nós temos muito mais do que nós precisamos e que nós precisamos realmente fazer muito mais para levar o amor de Cristo para as pessoas que não têm. Tá certo. E eu quero, se Deus quiser, participar de muitos outros. Tá certo, então. Você já está convidada, convocada por Deus, viu? Sempre. Olha, eu acho assim, que melhor do que a cadeira do dentista, quando o sujeito está com a boca aberta, é falar de Jesus no avião, somente no meio de turbulência. A gente diz assim, você sabe que o céu existe, a pessoa geralmente aceita, viu? Geralmente aceita, viu? Binho, conta para nós, quando é que Deus incendiou o seu coração pela primeira vez no que diz respeito à obra dos ticunas? Bom, graças a Deus, graça e paz, igreja. Há muitos anos atrás, eu tenho um tio que é missionário e ele faz parte de Missões Novas Tribos, meus primos também, mas meu tio fez pregação em casa para nós, e ele foi dessa igreja, pastor. E missionário daqui, missionário da igreja, Skripnik. Sérgio Skripnik. E então, aprendi muitos versículos com ele, e esses versículos foi me inflamando. E aí eu comecei a estudar por conta própria o que é ser um missionário. E aí eu vi que é só pregar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas eu vi uma frase muito importante de um pregador que muitos devem conhecer e algumas pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja agora. Que aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, que levantassem o seu braço. Quem aceitou a Cristo Jesus aqui? Todos nós. Todos nós. Então eu vou falar assim, Randolph Spurgeon diz o seguinte, que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Isso serve para todos nós, serviu para mim. E eu digo para os irmãos, eu estava muitas das vezes sentado numa cadeira como essa, e eu não me conformava de estar engessado numa cadeira, podendo fazer alguma coisa por alguém. Então eu digo assim, irmão, você pode ser uma bênção na mão de Deus, se você deixar ser usado por Ele, onde quer que você vá, na fila de um banco, no seu vizinho, como eu ouvi falar aqui hoje,
na sua rua. O pastor já falou tantas vezes aqui, comprar um bolo ou fazer um bolo e chamar o seu vizinho para... Falar de Jesus é você ver a transformação na vida e no rosto de uma pessoa. A maior alegria do cristão é ver uma pessoa convertida. Então isso transforma a minha vida. Eu acredito que se vocês não tiveram essa experiência, e eu já tive lá nos Ticunas, eu tenho 4 pessoas que hoje são missionários em comunidades indígenas diferentes, que eu trabalho com eles há 10 anos. Mas eu vejo assim que, quando eu vejo essas pessoas aqui, assim, todas dispostas ao trabalho, eu honro a Deus por isso. Porque eu agradeço a Deus. Eu vejo as pessoas que foram para os Ticunas, ou que estão na Bahia, ou a Lei que está trabalhando lá. Eu vejo essas pessoas assim, falando assim, eu quero ver mais um sendo levado a Cristo. Então essa é a visão da igreja. Qual foi a primeira vez entre os Ticunas, quando você foi pela primeira vez? Foi em 2008 para 2009. Certo. E aí então, mas eu fui sozinho, fui com uma mala para lá, porque eu tinha ido, eu tinha ido junto à Rádio Transmundial, o pastor Márcio, que era o diretor da Rádio Transmundial, falou, Binho, eu tenho um trabalho para você num lugar aí. Ele falou, será que você quer ir? Você não falou onde é, mas eu vou. E eu falei assim, quando é e para onde é? Ele falou, é lá na Amazônia. Eu falei, não, eu vou. E eu fui. Comprei uma passagem com ele e a gente foi. Ele chamou e levou 3 pessoas, era para trabalhar mesmo. E era para levantar uma torre lá da Rádio Transmundial. E eu fui, mas só que naquela vez foi quando eu comecei a trabalhar com essas 4 pessoas que hoje são missionários, pastor. Amém. Um no meio dos Maiorunas, que é uma bênção, ele tem já falado por várias aldeias lá. E eu vejo assim a bênção de Deus se espalhando no meio dos indígenas. Amém. Agora nós temos um trabalho muito grande a ser feito. Todos aqui são convocados. Ninguém pode dizer assim, eu não sou uma pessoa convocada. Você é convocado não por um binho, não por um pastor e não por uma igreja. Você é convocado por Deus para o trabalho missionário. Ok, está feito o desafio. Está feito o desafio. Bom, agora deixa eu falar com o pastor Adalberico. Sua primeira experiência lá no sertão, se bem que você é da terrinha, não é não? Você foi sempre ver manhinho e painho, a gente já desconfiou, viu, Adalberico? Pois é, graça e paz, amados. Para mim foi um grande privilégio poder participar dessa viagem missionária. Já tinha participado de outros movimentos missionários, especialmente missões urbanas. Estou há 30 anos em São Paulo, nasci na Bahia, vivi lá até os 19 anos. E Deus me deu esse privilégio, essa oportunidade de retornar lá, desta vez, para compartilhar o Evangelho entre os nossos conterrâneos. E tivemos lá, pastor, várias experiências. Mas ainda tocando nesse ponto do chamado missionário, eu gostaria até de reforçar a palavra do Binho. Quando você pergunta para um pastor a respeito da sua vocação missionária, a priori, o chamado pastoral, a vocação missionária vem junto com o chamado pastoral. É muito difícil você entender como um pastor, ele não tem a vocação missionária. Mas, ampliando, estendendo isso para toda a igreja, de fato, todos aqueles que um dia tiveram a sua experiência de conversão, de salvação ao lado de Cristo Jesus, têm esse chamado. A igreja de Cristo Jesus tem essa vocação histórica, e a vocação histórica é pregar o Evangelho, fazer discípulos. Eu nasci dentro da Igreja Batista praticamente. Então, a vocação histórica da Igreja Batista sempre foi essa, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Então, amados, são todos nós. A gente, às vezes, entende o ID de Jesus de uma maneira equivocada. A gente compreende o ID de Jesus a partir de uma comissão como a Comissão do Amazonas, a Comissão do Sertão. Mas a melhor tradução para o ID de Jesus é aquela que nós encontramos na Bíblia King James, atualizada, que diz assim, olha, enquanto você estiver indo, pregue o Evangelho e faça discípulos. Então, é em todos os lugares, é em todos os momentos que Deus nos dá essa oportunidade e que, a partir da nossa conversão, nós já recebemos essa vocação.
E quando nós nos dispomos, coisas fantásticas acabam acontecendo, porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Então, o desafio que eu deixo, juntamente com o desafio que já foi deixado, especialmente pelo Binho, cada um de vocês tem essa vocação, não se esqueça. Às vezes a gente fica dentro de uma igreja falando assim para Deus: Deus, quais os teus planos para a minha vida? E Deus já deixou escrito na sua palavra. O plano de Deus para a tua vida não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é fazer sucesso, não é ser espetacular, mas é fazer discípulo, é pregar o evangelho, é ganhar almas, amados. Porque tudo isso que você pode ganhar, que tem o seu lugar na história da nossa vida, né, como profissão, como, sabe, aspirações materiais, tudo isso tem o seu lugar. Mas a gente precisa entender que nada, absolutamente nada disso a gente vai levar para a eternidade. A gente vai levar para a eternidade almas, a gente vai levar para a eternidade vidas. E Deus, eu tenho certeza, nesse tempo, Deus, com um momento como esse, talvez alguns de nós falem: puxa, hoje não teve pregação, mas está tendo uma pregação aqui ao coração de vocês. É um Deus falando para cada um de vocês nessa noite: olha, eu tenho um chamado para você. E nós precisamos, como Igreja Batista, de fato, resgatar essa nossa vocação histórica, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Eu tive uma experiência, dentre tantas, com os nossos irmãos, uma experiência muito relevante, né? O Tiago, como ele falou, ele era o meu parceiro em palestra. Então, o Tiago falava a respeito de empreendedorismo e eu falava a respeito do perigo das drogas, que pode interromper esse sonho e também interromper o projeto de Deus para a vida daquela pessoa, para a vida eterna. E aí a gente pregava o Evangelho, fazíamos o apelo, e graças a Deus, Deus fazia com que 40 meninos se levantassem numa sala, né, 65 meninos se levantassem numa sala e confessassem os seus pecados, confessassem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E depois de um momento como esse, nós tivemos um momento lá que acabou as palestras e a Carol chegou com o José da Conceição, um menino de 12 anos. E ela chegou assim: olha, o José está muito triste porque ele não tem um celular. E os amiguinhos dele têm um celular. E ele precisa de um psicólogo. Aí o Senhor separou o psicólogo naquela hora. E aí eu fui conversar com o José, aproveitei o gancho que ele estava ali no entorno dele, 3 amigos com ele sem celular, e ele assim. E aí eu comecei a falar com ele a respeito dessa questão do celular, que poderia roubar as amizades dele. Ele, em contrapartida, não tinha um celular, mas tinha amigos. E eu conhecia muitos garotos da idade dele que tinham celulares, mas não tinha amigos, não podiam brincar, né? E ali ele foi se animando, se alegrando. E aí eu perguntei para cada um deles qual que era o sonho de cada um deles, que eu queria orar pelo sonho de cada um deles. E um falou que queria ser radialista, o outro falou que queria ser capoeirista, e por último eu perguntei para o José: qual o seu sonho, José? Ele disse: eu quero ser pastor. Sem celular. Sem celular. Então, amados, glória a Deus. Às vezes a gente acha que Deus separa um povo como esse simplesmente, né? Que não é uma coisa simples você salvar vidas, mas às vezes Deus mobiliza um grupo como esse para ungir lá um servo dele para se tornar um pastor e pregar o Evangelho. Eu entendi perfeitamente isso, que Deus não somente nos levou ali com essa finalidade, salvar vidas, atender pessoas, dar essa dignidade na questão da saúde para essas pessoas, mas para separar um servo dele, para a gente estar orando por um servo dele, consagrando o servo dele, um menino de 12 anos. E eu tive a convicção que, de fato, Deus também nos chamou para aquele momento ali. Por quê? Porque no final daquele momento que eu orei por eles, nós íamos sair por aqueles povoados para convidar as pessoas para o culto da noite. E quem se dispôs a ir conosco, convidar aquelas pessoas a entregar uma literatura? José da Conceição. Então, Deus é maravilhoso, vale a pena. Quando você se dispõe, Deus faz aquilo que está no coração dele. Amém. Amém? Graças Obrigado. a Deus.
Minha irmã querida, algum parto? Teve algum parto por lá? Não, pastor, não teve. Não, foi tudo seguro, que é? pena, não. Não, né? Não. Teve. Mas como que Deus tocou no seu coração e disse, vá para o sertão? Tudo começou na minha conversão, na verdade, né? O meu pai, ele foi convidado para trabalhar fora do país, em Lima, no Peru, e nós mudamos para lá. E chegando lá, a primeira coisa que minha mãe fez vamos procurar uma igreja. A gente precisa de ajuda aqui. E aí fomos para uma igreja batista, fomos muito bem recebidos. E logo nas férias do meio do ano, teve uma viagem missionária. E era uma brasileira que estava naquela igreja como missionária. E aí minha mãe falou, não, pode ir. Então fui eu e minha irmã. E nós fomos com um grupo de jovens da igreja para essa missão, mas não éramos convertidas, nada. Muito pouco íamos à igreja. E chegando lá, aí Deus acabou transformando a nossa vida e fomos convertidas ali nessa viagem missionária. E isso ficou muito marcado para mim, porque sair do Brasil e ir para um outro país e conhecer a Cristo lá foi muito, muito legal. Eu falei, nossa, eu acho que as pessoas, que eu preciso fazer isso para as pessoas também. E isso ficou adormecido. E as outras igrejas que eu passava aqui não tinha muito essa questão de missões, era um pouco mais apagado, enfim. Mas aí, com a medicina, eu sempre quis ajudar as pessoas, né? Então, esse é o meu objetivo, ajudar pessoas. Então, juntou tudo quando eu cheguei aqui, que eu vi o pastor Alex com o pessoal em Ticunas, e eu falei assim, nossa, eu quero viajar com o pastor Alex para o Ticunas, é meu sonho. E toda vez, quando eu via, já estava todo mundo voltando, eu falava, como assim, eu estou perdendo esse tempo? E fiquei um pouco preocupada. E quando teve a feira aqui, com os ministérios, o Ale estava aqui, e aí eu fui lá e falei, Ale, será que eu posso ir com vocês? Ele falou, pode. Mas ele era do sertão. Eu falei, mas eu quero ir para o Ticunas, porque meu sonho era ir para o Ticunas. Ele falou assim, não, tudo bem, mas vamos já fazer o grupo, já pega o seu contato e a gente começa. E aí aconteceu que a primeira viagem que saiu foi do sertão. Falei, tá bom, vou para o sertão, né? Não tem problema. Não ficou muito longe. Eu fiquei assim, né? Mas tudo bem, eu vou porque eu quero ajudar. Então, esse é o meu objetivo. E aí logo saiu a viagem dos Ticunas, e aí foi todo mundo. Aí foi a viagem do Ticunas e foi a viagem do sertão. Mas quando eu cheguei lá no sertão, eu falei, eu acho que era aqui mesmo que eu tinha que estar. Que vir. Né? E não sabia também como eu ia poder ajudar essas pessoas, porque eu falava, eu sou super tímida, como que eu vou falar de Jesus e não sei o quê. Mas eu tenho que atender, né? Eu tenho minha meta, vou atender as pessoas, mas como Deus é tão maravilhoso que Ele capacita a gente. E naquela correria, naquele monte de atendimento, eu falo, Deus multiplicava o tempo, multiplicava as coisas, porque eu conseguia atender, conseguia fazer um atendimento de qualidade, conseguia falar de Deus para essas pessoas e também recebi o amor delas. Então, também fui muito transformada, muito tocada por cada pessoa, por aquele amor. Realmente, cada abraço que eles dão na gente, cada carinho que eles falam, nossa, vocês estão de tão longe aqui, e a gente não, porque a gente ama vocês mesmo. Porque Jesus ama vocês, e a gente está aqui por isso. E aí, isso me tocou muito, e eu falo, quando a gente chega aqui, que o pastor fala, vamos abraçar o seu irmão do lado, como é importante a gente fazer isso aqui também. Né? E a gente foi receber isso lá. Então, acho que aqui a gente precisa também fazer isso. Então, não precisa realmente viajar para a gente tocar as pessoas, para a gente viver e mostrar o amor. A gente pode fazer isso aqui também. Amém. Então, a gente precisa realmente de mais amor. E lá eles mostraram muito amor por nós, muito amor pelo nosso trabalho, muito amor por Deus. Então, as pessoas realmente que conheciam Jesus eram muito felizes naquele pouco que Deus dá para elas. Né? Então, você via a felicidade. Eu não tenho nada, mas o que eu não tenho, o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar e compartilhar a palavra. Então, foi muito bonito ver isso. E isso me tocou muito. E eu quero fazer mais, cada vez mais, por todas as pessoas, não só lá, mas aqui também. Eu estou vendo que você é pregadora, viu? A gente conhece. Quem não falou? Então, vem cá, Amanda. Vem, Cláudio, vem cá. Quem mais não falou? Você, né, Oswaldo? Vem cá. Isso. O tempo é curto, não é? O tempo é curto, mas a gente vai dar uma passadinha aqui bem rápida. Bispo, quantas viagens missionárias? 6 viagens. 6 viagens missionárias. Isso. Você é o guarda-costa dessa turma? Eu sou o guarda-costa. Carrega mala. Carrego mala, fico de olho nos médicos. E fico só admirado. Uau! Quanto é incrível! Desde a primeira vez que eu fui com o Binho,
depois fiquei cuidando do Dr. Carlos, e cada vez que eu vejo tanta maravilha que eu não tenho nem como descrever. E o bom de levar o bispo é que ele é grandão, se tiver qualquer briga, ele ajuda a todo mundo ali, viu? Oswaldo, e para você que é um diácono, sempre trabalhando na igreja, o que foi esta viagem missionária para você? Essa viagem, pastor, ela foi impactante, a união do grupo. Deus foi trabalhando e foi unindo rapidamente, e como todo mundo foi falado, né, nós vimos o amor demonstrado para as pessoas, mas também entre o grupo. Foi uma bênção muito grande essa união. Tá bom, esse povo é bom mesmo. É excelente. Excelente. De primeira. Passou no teste. E aí, como foi essa experiência aí, né? Fora da caixa, pensar fora da caixa e trabalhar para Deus? Foi maravilhoso, assim. Eu queria muito já ter ido, assim, outras vezes, mas nunca deu certo, nunca tive oportunidade. Certo. Aí esse ano, quando teve a feira igual a ela, eu fui lá falar com o Binho, no final, assim, da feira. E o que você falou para ele? Eu falei, olha, Binho, eu sou Você falou da sua profissão. E eu queria muito ir para lá, mas eu não sei se eu vou conseguir ajudar, não sei se eu vou, né, poder ajudar o pessoal de lá, não sei como funciona, mas eu queria muito ir. Ele falou, não, você vai comigo esse ano. Aí pegou meu contato, aí sempre que eu cruzava com ele na igreja, eu falei, e aí, você vai mesmo? Eu falei, vou, quando que é? Aí ele falava, ainda não sei, eu estou vendo. Eu falei, eu preciso saber com antecedência, né? E aí toda vez ele falava, vamos mesmo? Eu falei, vamos, eu quero muito ir. Tá aí, certo. graças a Deus, deu certo. E como foi a sua experiência lá? Foi maravilhoso, assim, tanto pelo grupo, porque, assim, nossa, foi tudo muito redondinho, assim, sabe quando... Nossa, Deus cuida de tudo, assim, era desde a hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir, assim, era tudo maravilhoso, assim, Deus cuidando de tudo, de cada detalhe, né, do que precisava levar, do que precisava fazer, não sei, os ticunas, sei lá, eles ficam tão felizes da gente ir, assim, eles ficam esperando, sabe? Então, assim, teve uma comunidade que as crianças vieram todas correndo, assim, a gente estava de longe e eles ficavam lá. Nossa, foi maravilhoso, assim. Foi uma bênção, assim. As crianças ticunas sabem amar, né? E assim, cada abraço que a gente dava, assim, sabe? Você via no rosto deles, no olhar, assim, o agradecimento, sabe? E aí a gente é abençoado também. Vai voltar? Com certeza, já fui. Então tá bom. Quantas viagens missionárias? 4. Quantos anos você tem e 4 viagens missionárias? 19 aninhos, 4 viagens missionárias, e você já está com 60 e pouco e não fez uma. O que mais enche teu coração de alegria, minha irmã? Acho que tudo começou com os meus pais, e quando foi logo no período que a gente passou bem difícil, e eu vi Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida, eu entendi que eu precisava levar aquilo para as outras pessoas e mostrar que o mesmo Deus que cuida de mim aqui e me dá tantas coisas que eu nem preciso, é o Deus que cuida das pessoas que às vezes têm tantas necessidades e que elas precisavam conhecer esse Deus e esse amor. Tá certo. Vai voltar? Com certeza. Com certeza, né? Bom, pode perceber que pelo tamanho dela, o assunto é criança, né? Igual a mãe, né? E aí, uma jovem senhora... Né? Houve um tempo na nossa denominação que falava assim, uma jovem senhora. Eu sou desse tempo, viu? Mas, cá, fala para nós, que foi para você essa viagem missionária? Para mim foi uma bênção, né? Porque é muito bom estar com o esposo, sonhando com ele esses sonhos. É bom servir pessoas. Amém. Amar pessoas. E entender o propósito de Deus para nossas vidas. Então, para mim foi importante, para mim foi impactante. Era um sonho do filho estar comigo lá e foi bom para mim. Muito mais do que para ele, eu acredito. Quer dizer que ao invés de ir para Orlando é melhor ir para os Ticunas. Pois é, né? Ficou na promessa a Europa esse ano, mas eu acredito que, inclusive foi uma conversa que a gente teve em família. Se a gente não pensar primeiro nos outros, né? Amar o próximo antes de nós mesmos, qual é o nosso propósito como cristão, né? Então a gente entendeu que nesse momento o investimento era para o reino.
Eu sei. E a gente foi. E foi. E deu certo, viu? Foi certo. Muito bem. Obrigado, irmãos. Agora, pastor Alípio, vamos, você que cuida de missões, nós estamos quase no nosso horário. Eu queria que você deixasse uma mensagem de Deus para todos esses missionários que estão aqui, olha. Pode olhar, é o maior grupo missionário que nós temos na nossa igreja. Todos eles missionários, estão prontos para realmente cumprir o ID de Jesus. Obrigado, pastor. Foi maravilhoso, irmãos, estar lá. Alguns números para você guardar no seu coração: mais de 1.000 crianças atendidas, mais de 600 conversões, quase 1.500 atendimentos médicos, 1,2 toneladas de material, pastor, nós levamos. Espera aí, Alípio. E irmãos, tem uma bênção muito grande que o Eliseu conseguiu para nós. Ele fica nos bastidores e faz a logística. A Azul tem transportado todas essas toneladas para nós de graça. Por isso, quando você tiver que usar uma companhia, vá de Azul. Porque é o parceiro nosso que carrega todo esse peso sem cobrar um tostão da igreja. E lembrando que nas primeiras viagens missionárias, irmãos, nós gastamos mais dinheiro enviando literatura, remédios, roupas, tudo que a gente precisava, do que com passagens. E hoje já acontece o contrário. A Azul transporta para nós, se necessário, 700 quilos por mês, sem cobrar nada de nós. E um dia que a Beth, viu, Eliseu, estiver aqui no nosso meio, eu vou pedir para que você lembre a nossa igreja que a Beth tem sido uma parceira incrível, não é? E a gente gostaria de honrá-la, viu? Essa parceria tão maravilhosa, tão querida que a Beth providenciou para nós, viu? Nós gostaríamos como igreja de honrá-la. Desculpe, pastor, obrigado, só pastor. um dado. E também temos que agradecer, né, pastor, os representantes que conseguem medicamento para a gente. É verdade. Foram quase, se a gente quantificar, é claro que é tudo doado, foram quase 200 mil reais de medicamento que nós levamos. Pastor, Amém. Nosso coração ficou muito agradecido. Eu aproveito esse momento para agradecer você, igreja, porque também vocês doaram para a gente levar literaturas, a criançada gostou dos pirulitos e das pipocas, mandaram a gente agradecer a igreja, atendemos lá mais de 1.200 crianças com isso, e foi uma bênção. Mas eu quero, antes de orar com você, perguntar para você o que aconteceu no seu coração essa noite, o que Deus te falou a respeito de missões. E eu tenho tido experiência há muito tempo de trazer mensagens, desafios missionários. Enquanto eu sentado ali estava, pastor, umas 4, 5 vezes, eu sou chorão, eu chorei vendo o que Deus estava fazendo essa noite no coração da igreja. Eu chorei porque esses irmãos puderam sentir 2 versículos que mexeram muito conosco. Foi o primeiro: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira. E o tempo todo esses irmãos queridos cumpriram a carreira de forma poderosa, abençoaram aquelas pessoas, e você não pode ficar fora disso. E o segundo versículo, ainda Atos 20, lá no versículo 35, o apóstolo Paulo diz que nosso Jesus, nosso Senhor, diz que é melhor dar do que receber. E a gente chegou lá achando que a gente ia dar um monte de coisa, e chega aqui grato a Deus por ter podido servir ao campo. E agora eu queria perguntar para você: será que não já está na hora de você se envolver com a área missionária da igreja? Nós temos tantos desafios, tantas coisas a fazer, nós temos tantos sonhos, meus irmãos. Boas Novas é uma igreja de DNA missionário. Ela nasceu com gente que amava missões, e isso, pastor Wagner tem dito, é um dos tripés dessa igreja. Nós vamos levar fortemente a igreja a continuar fazendo missões. E eu queria perguntar para você: será que já não está na hora de você se colocar diante do Senhor e caminhar com a gente, e viajar com a gente, e abençoar o reino de Deus conosco? Se sim, eu queria orar com você.